que isso pode causar. Até 1/3 de toda a terra pode ser destruída, só com o fato de uma estrela cair. Já pensou que é isso? 1/3 da terra ser totalmente destruído? Gente, são coisas tão estranhas, tão terríveis que acontecerão. E um fato muito interessante, que é citado a partir do versículo 28, mostra que isso não está longe de acontecer. Sabe qual é esse fato? O renascimento do Estado de Israel. Vocês sabem que em 1948, Israel foi decretado novamente Estado. Desde a sua dispersão, desde que Israel foi invadido por outras nações, espalhado pelo planeta, Israel deixou de ser uma nação. Quando em Ezequiel capítulo de número 37, nós vemos o profeta, ele falando sobre a visão do vale dos ossos secos, ele estava se referindo à nação de Israel. Ele estava dizendo assim: olha, a nação de Israel hoje é como um vale de ossos secos, é como um monte de cadáveres espalhados sobre a terra, porque Israel teve várias invasões no seu território. E quando a Babilônia invadiu Israel, depois a Síria, destruíram tudo, levaram cativos as pessoas de Israel, deixaram Israel abandonado. E de lá para cá eles nunca se levantaram até o ano de 1948, quando foi feito um congresso, um parlamento, e várias nações votaram sobre se concordavam que Israel voltasse a ser Estado ou não. E nós brasileiros tivemos a felicidade de ser dado o voto Minerva, o voto de desempate, para um brasileiro decidir, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, no ano de 1948, quando vários presidentes e representantes de nações haviam dado seu voto, uns a favor, outros contra que Israel voltasse a ser Estado, Oswaldo Aranha deu seu voto favorável. Em 1948, Israel voltou a ser considerado nação. Dali por diante, dali para cá, vários judeus que estavam refugiados em outros países, começaram a voltar para a sua terra. Começaram a vir de várias localidades. Aqui no Brasil mesmo temos muitos judeus. E quando eles fugiam das perseguições, principalmente da perseguição nazista, plantada por Hitler, eles iam para vários lugares do mundo e trocavam de sobrenome para não ser reconhecido. Aqui no Brasil eles trocaram seus sobrenomes por nomes de plantas, de árvores, de animais. Então geralmente, quando eles aqui chegaram, os primeiros judeus trocavam seus nomes por nomes de árvores, principalmente árvores, plantas e animais. Então hoje quem tem um Pereira no sobrenome, quem tem coelho no sobrenome, outro nome de animal, ou outro nome de árvore, certamente tem alguma descendência judaica. Algum antepassado ancestral seu foi judeu, que veio de lá daquelas terras e se refugiou aqui, tá bom? Então esses povos judeus, a partir do ano 1948, começaram a voltar para a sua terra. O que aconteceu? Um renascimento do Estado de Israel. E é sobre isso que Jesus está falando aqui, olha. Jesus predisse que isso iria acontecer há quase 2000 anos atrás. No ano 33, Jesus já estava profetizando que essas coisas iriam acontecer. Quando ele fala, leiam junto comigo, versículo 28. Agora aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus estava dizendo, vocês conhecem climas, tempos e estações. Vocês sabem que quando uma figueira ela começa a brotar, porque no inverno é assim,
as folhas da figueira caem, já não estão mais dando frutos, ela fica como que seca. Mas, quando as folhas começam a brotar novamente na figueira, quando ela já começa a dar os seus primeiros ramos, quando já brota as suas folhas, eles sabem que a estação do verão está se aproximando. Jesus está dizendo para nós: Israel é a figueira. Israel esteve seca. Israel esteve sem folhas. A nação de Israel estava como uma figueira seca. Mas ela brotou. Ela veio a produzir novos ramos. Ela já está dando folhas. Renasceu a nação de Israel. Isso quer dizer que o verão está próximo. E esse verão, sabe qual é? O verão em que nós veremos o sol da justiça raiando sobre esse mundo. Em Malaquias, capítulo, num dos últimos capítulos do Antigo Testamento, texto muito lindo mesmo. Malaquias, acompanhe comigo ali, olha. O dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, olha só que bonito. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tudo isso aconteceu. Esse profeta Elias, que Jesus, o Senhor, disse que enviaria antes que acontecesse o fim, é o profeta João Batista, que veio não como uma reencarnação de Elias, que não existe. O Espiritismo fala de reencarnação, mas a Bíblia fala de ressurreição. O Espiritismo fala de nova chance através de outras vidas, mas a Bíblia diz que há salvação somente através do sangue de Jesus. Hebreus 9, 27, que nem nós falamos domingo. Aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, quando Jesus fala, o Senhor fala que enviaria Elias novamente à terra, não é que ele se encarnaria na pessoa de João Batista, mas que João Batista, um profeta, nasceria estilo, forma, parecido com Elias, e pregaria a salvação. João Batista veio, e o que ele fez? O seu ministério foi para unificar, unir as famílias, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Famílias inteiras vinham para ser batizadas por João Batista ali às margens do Rio Jordão. E ele começou a anunciar: eis que vem aquele que eu não sou digno de desatar as suas alparcas, as suas sandálias. Eis que vem aquele que é o Salvador do mundo, Jesus. E falando em vinda do Salvador Jesus, eu senti também de dar esse toque hoje. Muitos, quando chegam essa época, novembro, dezembro, começam a perguntar: pastor, é certo comemorar o Natal? Devemos comemorar o Natal? Porque Jesus não nasceu nessa data. Eu digo, é verdade, ninguém sabe a data certa que Jesus nasceu. Com certeza não foi no mês de dezembro, porque na época que mês de dezembro é frio na Palestina. E na época que Jesus nasceu, os pastores